No vídeo de hoje quero falar sobre o zagueiro Ian Souto, que pode ser negociado pelo Goiás nesta atual janela de transferência. Por que eu digo isso? Ele vem se destacando nas últimas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Vitória e na temporada passada recebeu uma proposta do futebol europeu. Eu não sei ao certo qual país, porém consultas, sondagens pelo jogador aconteceram tanto no futebol de Portugal, possivelmente o Porto, também na Espanha e na Rússia. O CSKA estava monitorando a sua situação. Teve uma proposta oficial do Goiás, inclusive para o Goiás, melhor dizendo, essa informação lá do meu parceiro, o Geliezer Paulo do Futebol 62. A questão é que a diretoria do Goiás achou os valores baixos na ocasião e resolveu não negociar o Ian Souto. O que eu escutei de propostas é que girou na casa de 5 a 6 milhões de reais. Como falei, não sei ao certo se foi de Portugal, se foi da Espanha ou do futebol russo. O fato é que existiu pelo menos uma sinalização de proposta para o maior do Centro-Oeste dentro desses valores, entre 5 a 6 milhões. Se fosse por essa quantia e o Goiás permanecendo com um percentual futuro na metade do ano passado, eu acho que até seria uma quantia bem aceitável. A questão é que como o Ian Souto ele chegou de graça ao Goiás, vindo ainda do Floresta, o Goiás ele tem apenas 50% dos seus direitos econômicos. Ou seja, se o Goiás vendesse ele, por exemplo, por 5 milhões de reais, ficaria somente com 2 milhões e meio, Então, e isso vendendo todo o seu percentual. Então acabou ficando bastante defasado, essa quantia de fato na metade do ano passado. Ele que hoje, segundo informações do site Transfermarkt, está avaliado na casa de 450 mil euros. Tem somente 21 anos de idade e a janela de transferências no futebol europeu se encerra no começo do mês de setembro. Então ele tem basicamente mais um mês e meio da janela de transferência aberta no futebol europeu e pode sim acabar pintando uma proposta. Acho que o ideal para o Ian Souto agora, que pegou um momento positivo no Vitória na Série B do Brasileirão, vem jogando ali no esquema com 3 zagueiros, o Ian Souto mais pelo lado direito. Por que não terminar a Série B, conseguir um acesso que seria muito importante para o Vitória nessa atual temporada e saindo ainda mais valorizado. Tem um outro ponto também, o Vitória ele comprou o zagueiro Wagner Leonardo nessa atual temporada. Então se o Goiás conseguir, por exemplo, um acordo com o próprio Vitória e ele ser adquirido pelo Leão de Salvador para a temporada que vem, poderia ser também uma outra alternativa para o Goiás colocar uma grana no bolso. Vale lembrar, o Ian Souto ele tem um contrato relativamente curto no Goiás, vai somente até o final de 2024, no mês de dezembro. Ou seja, a partir do dia 1º de julho de 2023, de 2024, 1º de julho de 2024, o Ian Souto já pode assinar um pré-contrato para se mudar gratuitamente para uma nova equipe em 2025. Então, se o Goiás não vender o jogador nessa janela de transferências, nem na próxima, no final do ano, corre o risco de perder o jogador de graça na metade da temporada. Então, se pintar algum tipo de proposta mais vantajosa nesse âmbito financeiro, possivelmente o Goiás pode sim fazer um acordo ou até mesmo negociar ele com Vitória, estender seu contrato, seria também um fator importante. Ele somou nessa Série B do Campeonato Brasileiro 8 atuações, sendo 7 delas como titular. Demorou pra caramba pro Ian Souto fazer a sua estreia, Inclusive o Paulo Rogério Pinheiro, após o título da Copa Verde contra o Paysandu, em entrevista ao pessoal da Rádio Bandeirantes, o Paulo Rogério comentou e afirmou que o Ian Souto voltaria para o Goiás para ser uma espécie de um quinto zagueiro, para pelo menos ter um outro nome ali dentro do elenco, já que o Ian não vinha jogando no Vitória, na disputa da Série B. Foi basicamente ele dar aquela entrevista 2, 3 semanas depois. O Ian Souto já começou nesse esquema do Vitória, de 3 zagueiros, conseguiu diminuir bastante a quantidade de gols sofridos e vencendo um nome importante ali pelo lado direito. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do Ian Souto, Jovem zagueiro ainda, acho que o Goiás pode conseguir uma boa negociação. Na Série A do ano passado ele alternou, entre bons e maus momentos, mas já demonstrou uma certa personalidade, principalmente em jogos difíceis, na primeira divisão. Foram 20 atuações com a camisa do Verdão e um gol marcado naquela derrota contra o Atlético Paranaense. Vale lembrar, o Goiás tem somente 50% dos seus direitos econômicos porque ele chegou de graça, vindo do Floresta no ano passado, tinha feito uma boa disputa da Copa do Nordeste e acabou chegando como uma aposta. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o meio-campista Arthur, que tem um novo clube no futebol europeu, desta vez a Fiorentina, retornando ao futebol italiano, chega no empréstimo da Juventus, onde tem contrato por lá até junho de 2025 e segundo informações do Globo Esporte, esse empréstimo com opção de compra para a Fiorentina de 20 milhões de libras ao final desta temporada europeia. O Arthur, que saiu ainda muito cedo do Goiás, ele por volta dos seus 15 anos, foi para o Grêmio ainda na temporada de 2011,
Mesmo assim, o Goiás manteve um percentual de vendas futuras, ou seja, cada negociação do Arthur, o Goiás coloca uma grana no bolso. Foi assim, por exemplo, da sua transferência do Grêmio para o Barcelona. Esta transferência aconteceu na temporada de 2018, né? Ali na metade do ano, o Goiás ganhou aproximadamente 6 milhões de reais, mesmo não tendo nenhum percentual dos direitos econômicos, somente esse mecanismo de solidariedade criado pela FIFA, né? Esse 1% acabou rendendo 6 milhões de reais naquela ocasião. Foi uma transferência de 72 milhões de euros, né? Melhor dizendo, não foi do Grêmio, foi da Juventus, quando comprou o jogador diretamente do Barcelona. Aí sim, né? O Goiás ganhou nesta questão. Em 2018 também teve do Grêmio, mas eu não consegui verificar aqui os valores. Então o Goiás, pelo menos, algo próximo de 8 milhões de reais já lucrou com o Arthur, mesmo ele saindo do Verdão ainda muito cedo, né? E sem uma estrutura adequada para permanecer com percentuais maiores. Nesta ocasião da Fiorentina, acaba que o Goiás não pega absolutamente nada, porque foi apenas um empréstimo sem custos, né? O Arthur que acabou nos últimos anos caindo muito de rendimento lá no futebol europeu. No Liverpool, na temporada europeia passada, realizou apenas um jogo, entrando já nos minutos finais, teve uma grave lesão na sua coxa e teve que passar, né, por um processo cirúrgico muito delicado, não conseguiu jogar na Inglaterra. Dá pra dizer que a última temporada boa do Arthur, né, foi a segunda dele pelo Barcelona, no ano 19-20. Foram 28 atuações, com 4 gols marcados e também 4 assistências. Então o Goiás tem aí um percentual minúsculo, né, mas de valores tão altos acaba virando muito grande. Por exemplo, se ele se destacar pela Fiorentina nesse ano e resolver comprar, né, os seus direitos econômicos, aí na casa de 20 milhões de libras, que dá aproximadamente 107 milhões de reais hoje. Uma cotação de aproximadamente 1 milhão de reais, né, que o Goiás ficaria se ele fosse vendido por esse tipo de valor, né? Acho meio exagerado, porém, ele que é jovem ainda, tem somente 26 anos, por que não conseguir uma boa temporada no futebol italiano? Pode colocar mais uma grana e principalmente, né, o jogador que começou com muito destaque, sendo ali uma das referências no meio de campo do Grêmio, no Barcelona foi assim também, alguns bons jogos pela seleção brasileira na Copa América de 2019, uma pena que essa transferência para a Juventus, né, foi muito precipitada, você já está no Barcelona, e eu não vejo a necessidade nenhuma de você sair do Barcelona e ir para a Juventus, né? Poderia ter ficado ali pelo menos mais 3, 4 anos. Isso poderia ser ao contrário também. Se ele sai do Grêmio, fica na Juventus, né? Poderia ter tido uma carreira maior em apenas um clube. Acaba rodando bastante agora na Europa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Esse jogador que deixou o Goiás muito cedo, né? Mas apesar dos pesares, vai fazendo aí uma grana interessante para os cofres do Verdão, apesar de toda a falta de cuidado, né, que o Goiás teve nesse caso, envolvendo o jogador na ocasião em 2010, saindo do Verdão com apenas 15 anos de idade. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar novamente sobre o meio-campista Cauã, jovem de apenas 18 anos de idade, que foi negociado pelo Goiás com o Fortaleza por aproximadamente 2 milhões e meio de reais, a maior transferência do Verdão com um jogador tão jovem assim, né? Ainda na casa dos 17 para os 18 anos de idade. Uma pena a forma que acabou sendo conduzida. Uma publicação do seu empresário, o Ivo, deixa eu pegar aqui o nome dele certo, o Pedro Ivo, né? Inclusive ele é seguidor do Goiás News, valeu demais aí. O Pedro parece até um cara sério, tranquilo, mas que acabou tendo as suas relações estremecidas com a diretoria do Goiás. Isso quem confirmou foi o próprio Eduardo Pinheiro. Em entrevista ao pessoal do Sintonia Esmeraldino, ele comentou que o Pedro Ivo era um amigo de um filho do Edminho Pinheiro, então tinha uma ligação muito próxima de confiança no Goiás. No passado, né, acabou colocando como tinha, né, porque essa negociação com o Cauã acabou sendo bastante desgastante para todos os lados. Depois da sua estreia do Cauã, né, no caso do Fortaleza no elenco principal, contra o Red Bull Bragantino, essa partida realizada no dia 29 de julho, ele participou de 10 minutos daquele duelo no Castelão, fazendo a sua estreia, e o Pedro Ivo comemorou, né, lá no seu Instagram, ele colocou o seguinte, abre aspas, muita emoção está na estreia desse moleque, o talentoso e do bem, pela equipe principal do Fortaleza. Fico ainda mais feliz por termos feito o trabalho bem feito e a escolha certa, né? Fecha aspas, foi o que colocou no seu stories após essa estreia. Acabei falando errado no começo do vídeo, né? No último final de semana, o Fortaleza enfrentou justamente o Goiás, porém o Cauã não participou, né? Não viajou para esse duelo em Goiânia. Foi no outro final de semana, no jogo contra o Red Bull Bragantino, e uma derrota dentro de casa. O Cauã que vem participando mais da Copa Fares Lopes, né? Que é como se fosse uma competição regional. Também tem a disputa do Campeonato Cearense Sub-20, onde ele vem participando também
pelo Fortaleza, inclusive marcou 2 gols, né, no último dia 5 de agosto. O Eduardo Pinheiro também, em entrevista ao pessoal do Sintonia Esmeraldina, valeu demais aí, rapaziada, ele comentou o seguinte, que a situação do Cauã, da sua não permanência, foi muito por conta da falta de caráter de todas as partes, né, do jogador, da sua família e também dos seus empresários, já que tinha um acerto verbal com o Goiás para inclusive receber algo próximo de R$30 mil mensais a partir daquela renovação do Campeonato Goiano. Inclusive o Goiás iria pagar até mesmo os valores para trás, já que foi um acordo verbal com o próprio Eduardo Pinheiro nesta renovação contratual. O Sporting também de Portugal monitorou a sua situação após o jogo contra o Palmeiras na Copinha, né? Aquele jogo que o Goiás acabou sendo eliminado por 2-1 no Allianz Parque na semifinal da competição. Acabou que os seus empresários resolveram ir para o Fortaleza do que o Sporting, né? A verdade é que o dinheiro acabou pegando mais alto, né? E não o valor mais considerável, e sim o que estivesse mais palpável, mais rápido naquele momento. Uma pena a condução do Cauã, pelo menos foi para um clube sério, né? No caso do Fortaleza, tomara que tenha bastante destaque por lá. O Goiás que ainda permanece com um percentual significativo de uma venda futura. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa declaração, a comemoração, a provocação, enfim, vai muito de cada um como consegue enxergar as coisas, né, do seu empresário também, o Pedro Ivo, e lembrando que o principal é o Reinaldo Pita, né, aquele empresário com um passado bem obscuro no futebol brasileiro, tendo também outros representantes no segmento da carreira do Cauã, apenas 18 anos de idade, um contrato longo no Fortaleza, tomara que consiga jogar bem por lá, né, até porque é um ativo atual do Goiás.